Graças e paz, amém. Louvado seja Deus que nos dá mais uma vez um dia de vitória, um dia abençoado, o grande privilégio de estarmos mais uma vez reunidos nesse domingo, primeiro dia da semana, buscando ao Senhor, exaltando e glorificando o seu nome. E eu quero agradecer pela presença dos irmãos que estão aqui no templo, pela presença dos irmãos que estão ligados conosco por meio do Facebook, do YouTube, outros canais. Que Deus, assim, em Cristo Jesus, abençoe o coração, a vida e fortaleça a fé de cada um. E nós continuaremos aqui nessa noite, irmãos, mencionando aquilo que nós começamos domingo passado. E a razão de mencionarmos esse assunto é por causa da sua relevância e por causa da sua importância. Durante essa semana, eu tentei fazer algo que é difícil para fazer, mas eu gosto de alguns desafios. E eu tentei, de uma forma, classificar e contar quantas bênçãos eu recebi do Senhor até aqui. Não deu de maneira nenhuma, fiquei muito longe. Mas nós começamos falando sobre esse assunto já desde 2 domingos, sobre a maneira que Deus se importa com o ser humano, a maneira que Deus abençoa o ser humano, a maneira que Deus abençoa a sua igreja. E como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos de uma maneira muito séria, irmãos, e sincera, ser gratos a Deus. Porque Ele tem dado, Ele tem feito coisas em prol das nossas vidas que nós não merecemos. Mas Deus, na sua grandeza, na sua misericórdia, Ele tem dispensado essas bênçãos sobre nossas vidas e nos abençoado. E por causa de tudo isso, irmão, nós precisamos de maneira ser fiel ao Senhor. Nós precisamos servir ao Senhor com alegria de coração. E eu sou muito grato pela maneira que vocês têm expressado isso na presença do Senhor. E o meu desejo é que isso continue. Eu tive ontem à tarde pensando um pouquinho, refletindo só pouquinho tempo, estudando ainda algumas coisas sobre a mensagem, pensando sobre Efésios 1:3. Você lembra de Efésios 1:3? Efésios 1:3 é um texto maravilhoso, né? Eu tenho comentado e falado sobre isso em algumas vezes que preguei. Eu já falei sobre isso, que muitas vezes nós estamos chorando, clamando e buscando todos os dias, querendo bênção. Mas Efésios 1:3 diz que nós somos o quê? Isso é maravilhoso, né? Então, se eu sou igreja, se você é igreja, se nós fazemos parte da igreja, nós não somos um povo que ainda temos uma vida mesquinha. Pelo contrário, nós somos um povo que temos razão de gratidão a Deus. Por quê? Porque Efésios 1:3 diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Então a igreja é um povo que tem necessidade física ou das coisas básicas como todo o povo na face da terra, mas é um povo abençoado. É um povo que Deus tem feito coisas, irmãos, que ninguém, além de Deus, pode fazer ou irá fazer, só Ele. E isso é razão para a gente pensar. Então, apesar de nós estarmos vivendo um momento, no sentido materialmente falando, no sentido social, governamental, outras situações, não ser tão agradável, mas mesmo assim, as melhores coisas Deus continua nos dando o privilégio de tê-las. Deus, mesmo em meio a toda essa pandemia, toda essa situação difícil, Deus tem nos permitido ser abençoado e ser bênção. Deus tem nos dado a oportunidade, mesmo diante de tudo isso, de realizar aquilo que realmente é verdadeiro, é bom e abençoa a nossa vida em todos os aspectos. Abençoa o casamento, abençoa o relacionamento pessoal, o seu relacionamento profissional, o seu relacionamento como igreja, em todos os aspectos. E nós precisamos, de uma maneira, começar pensando, irmãos,
A gente sabe, eu tenho olhado algumas coisas de perto e a gente sabe que a pandemia trouxe alguns desastres, algumas dificuldades. Alguns enfraqueceram na fé, outros esfriaram, outros estão com dificuldade em determinada situação. Mas a gente precisa parar e pensar que esse momento é um momento muito propício para a gente crescer na fé, para a gente crescer na nossa comunhão verdadeiramente com Deus, para nós crescer verdadeiramente na prática daquilo que Deus nos ensina como cristão ou como discípulo de Jesus, para crescer no nosso relacionamento pessoal, familiar ou profissional. É uma grande oportunidade, depende da maneira que nós estamos olhando. Por isso, eu quero continuar com você pensando, irmãos, que Deus tem nos dado muitas bênçãos, e Deus tem nos dado uma grande oportunidade de desfrutar delas. Por quê? Porque eu venho repetindo esse versículo e eu quero continuar repetindo. Quantos continuam lembrando de 2 Coríntios 5,17? Se é que alguém nova, as coisas velhas, eis que tudo chegou em Cristo, é vida nova. Se a vida é nova, a realização dela também é o quê? Nova. Se a vida é nova, ela é diferente. Se ela é diferente, a realização dela também é diferente. Se ela é nova, ela tem um novo rumo. Se ela tem um novo rumo, o que fazemos também tem novo rumo. E nós precisamos pensar sobre isso. Porque muitas vezes a gente vive tanta coisa que a gente para no tempo. E a gente até parece que tudo está normal. Eu fiz uma pergunta ontem, só comigo e Deus. Será que nós já chegamos como igreja do Senhor Jesus, como Cristo e Cristo Jesus? Será que nós já chegamos no ápice da perfeição? Não. Será que já fizemos tudo o que Ele queria que fizéssemos? Não. Será que nós já estamos fazendo tudo como Ele quer que a gente faz? Também não. Será que ainda tem muito a se fazer? Sim. Estamos fazendo? Aí eu deixo com você para você pensar. Mas a gente precisa, de uma maneira, lembrar hoje. E eu quero começar lembrando com você, porque se eu estou falando de um assunto que tem sequência, eu não posso deixar esfriar aquilo que foi falado. Eu não sei o que você guardou, o que você reteve com você, na sua mente, no seu coração, sobre a mensagem passada. Mas foi ventilado algumas coisas e eu quero que você pense, né? Eu quero relembrar algumas coisas que são importantes para que nós possamos caminhar com gratidão, com alegria, com confiança e perseverança, mesmo que materialmente nem tudo esteja totalmente como queremos. Por isso, domingo passado a gente começou falando sobre relacionamento. A vida nova, ou a nova vida em Cristo, é uma vida que exige relacionamento? Sim. Não é uma vida de isolamento. Para muitas pessoas parece que a nova vida é uma vida de isolamento. Não. Ela verdadeiramente é uma vida de relacionamento. Por que é uma vida de relacionamento? Primeiro, porque nós somos o quê? Família de Deus. Nós não somos apenas uma instituição, embora a igreja tenha um papel institucional. Nós não somos apenas uma organização, embora ela tenha um papel organizacional. Nós somos família de Deus. Efésios, capítulo 2, verso 9, assim: já não sois mais estrangeiro e peregrino, mas sois concidadãos dos santos da família de Deus. Isso é uma bênção maravilhosa, irmão. Parece que isso não é tão importante, mas essa é uma das realidades importantes num tempo como esse. Porque quem não tem família acaba ficando o quê? Só. E a igreja não precisa, nesse tempo, apenas pensar que ela é família, ela precisa de verdade ser família. Então, essa é a primeira realidade que a gente precisa lembrar sobre ela. Nós
mesmo estando em casa, mesmo tendo que ter ficado lá no isolamento social, não deixamos de ser família. Não deixamos de ter que viver o relacionamento. Até porque ele é possível, né? Eu mencionei isso. Antigamente tinha que mandar um bilhete. Hoje a gente puxa do bolso o quê? O celular e manda uma mensagem. Dá bom dia, dá boa tarde, dá boa noite. Pergunta como está a hora que quiser, com tranquilidade. Então é fácil a gente continuar tendo relacionamento. Mas acima de tudo também precisamos lembrar que nós não somos apenas a família de Deus, nós somos o corpo de Cristo, amém? Somos o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27, ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A igreja precisa lembrar que nós somos o corpo de Cristo e membros desse corpo. Por isso, domingo que vem, ore muito sério por isso, porque é a oração que eu estou fazendo. Como corpo de Cristo, eu pretendo realizar de volta a ceia domingo que vem. Talvez de manhã e à noite, porque não vai dar para colocar todo mundo no templo num horário só. Mas eu estou organizando para domingo que vem, temos a ceia do Senhor, porque nós somos o corpo de Cristo e nós queremos continuar glorificando ao Senhor por isso. Então, ore junto conosco para que tenhamos a ceia domingo. E além de sermos membros do corpo, não podemos esquecer de Romanos 12, 5. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Se somos corpo de Cristo, se somos família de Deus, se somos membros uns dos outros, isso requer uma vida de relacionamento. E isso é importante a gente não esquecer. Precisamos viver isso de forma que a unidade seja cada dia mais fortalecida e o relacionamento seja cada dia mais verdadeiro nas nossas vidas. Nós precisamos ver isso de maneira que isso seja crescente, que isso seja cada dia melhor, que isso nos atinja de forma maior cada dia. Porque às vezes nós temos amizade, nós só não temos o quê? Bons relacionamentos. E nós, como cristãos, precisamos de vida de relacionamento. Isso requer, irmãos, que desenvolvamos virtudes em prol uns dos outros, o que requer a vida de mutualidade entre nós. Isso é, se nós queremos viver esse relacionamento de forma mais íntima, de forma crescente, de forma que cada dia ele seja mais forte entre nós, nós precisamos olhar para alguns aspectos que sem ele não vamos caminhar. E nós precisamos olhar. Até porque isso, irmãos, não foi nos privado de viver ele nessa pandemia. Não foi nos tirado esse privilégio. Mas às vezes nós voltamos para uma determinada vida ou a situação que nós esquecemos de tudo isso. Então nós precisamos, a primeira coisa, lembrar quem somos e como precisamos viver, por graça e misericórdia de Deus que nos foi concedida. Segundo, nós precisamos lembrar das virtudes bíblicas recomendadas como prática a ser desenvolvida pela família de Deus no sentido de mutualidade. O que a Bíblia diz que é para a gente fazer um pelos outros? Como é que a Bíblia diz que é para a gente ser uns com os outros, entre uns e os outros? Porque às vezes a gente pensa muito sobre o que a gente faz, não pelaquilo que a gente tem que ser. E eu quero que você pense sobre isso nessa noite. Quando elas é presente na família, todos são abençoados no relacionamento com Deus, com os outros, e abençoamos os outros membros que estão unidos conosco, formando a igreja, o corpo de Cristo. Eu tenho, irmãos, entendido nesses dias que nós estamos vivendo, que se verdadeiramente as virtudes de Deus forem presentes na nossa vida, a nossa vida continua sendo uma vida abençoada e uma vida de bênção, independente das coisas que estão acontecendo ou que pode acontecer. Eu não sei até como você vê isso, né?
eu já estou bastante grato, porque nós já estamos aqui no templo. E eu estou bastante grato, porque todas as informações que eu acompanho, apesar de eu não falar, mas elas são muito positivas no sentido de nós, a cada dia, temos um pouquinho mais de liberdade para voltar a fazer aquilo que nós temos que fazer como igreja. Só o retorno da prática das coisas que fazemos, ela não é o suficiente para que a igreja verdadeiramente seja abençoada, para que ela verdadeiramente seja bênção e para que ela cause a diferença que precisa ser causada lá fora. E nós precisamos pensar seriamente sobre isso. Como igreja, somos os instrumentos de Deus para a transformação do mundo, para a glória de Deus, e nós não podemos esquecer isso. Como igreja, nós temos uma missão. Essa missão é levar a alegria de Jesus aonde? Ao mundo. É entregar a mensagem de Deus que transforma a vida, que transforma o coração. É ser os instrumentos pelos quais Deus vai alcançar as outras pessoas que precisam ser alcançadas, principalmente para não sofrer tanto numa situação como essa que nós estamos aí quase terminando de atravessar. Entristece o meu coração duas coisas. Seriamente eu quero dizer isso para você. É o tanto de pessoas que partiram desse mundo sem Cristo durante essa pandemia e que deixaram um vazio grande nas famílias que ficaram. E a segunda é o tanto de pessoas que estão dentro de clínicas tratando mentalmente por tudo que a pandemia trouxe, por falta daquilo que verdadeiramente amadurece uma pessoa para uma situação como essa. E qual é a nossa preocupação? Nós precisamos pensar seriamente, irmãos, sobre isso. Isso é, mais uma vez, eu quero que você olhe para a palavra de Deus nessa noite e veja o que ela nos mostra, que a nova vida em Cristo está além das práticas, eu falei isso no domingo passado, além das práticas que adotamos religiosamente ou das participações da vida de programa da igreja. Fazer parte do programa da igreja faz parte da nossa vida, sim. Fazer parte das práticas que adotamos religiosamente faz parte, faz. Mas a vida cristã está muito além disso. Ela tem passos que precisam ser dados e que nós precisamos pensar sobre isso. Por isso, abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 12. E nós vamos meditar um pouquinho sobre esse capítulo e sobre alguns versos desse capítulo, para que nós possamos pensar realmente, irmãos, sobre as grandes maravilhas que Deus tem preparado para a vida da sua igreja, para a vida do seu povo, para abençoar as famílias, para trazer aquilo que realmente é necessário. Romanos capítulo 12, nós vamos ler do verso 9 até o verso 18. E esse texto é um texto que fala sobre as virtudes recomendadas para a igreja. Porque às vezes nós adotamos muitas práticas, menos nós adotamos as práticas o quê? Bíblicas. E a igreja, sendo o corpo de Cristo, ela precisa ter como prática a recomendação bíblica. E aí a gente precisa olhar o que a Bíblia diz, que faz parte do viver a nova vida, o que nós precisamos colocar como prática. Então, se você puder ficar de pé, que está aqui nesse momento, eu convido você a ficar de pé. E nós vamos ler Romanos 12, do verso 9 até o verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remisso, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes.
compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai o que vos persegue, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serem orgulhosos, condescendei com os que é humilde. Não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Não tornei a ninguém mal por mal. Esforçai por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Amém? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra que nós acabamos de ler. E diante dessa palavra, Senhor, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, dê uma porção dobrada do teu Espírito Santo, para que essa palavra, Senhor, verdadeiramente tenha lugar no nosso coração, seja a nossa prática vivida no dia a dia. Fala conosco, Pai, nessa noite. Deixa o teu Espírito Santo tocar no íntimo das nossas vidas, para que a tua palavra, Senhor, seja verdadeira em nós. Muito obrigado pela tua graça, a tua misericórdia em nos conceder essa vida. Nós oramos, nos colocando no trono da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Meus amados, esse texto nos ensina que a vida cristã tem característica que demonstra uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque os filhos de Deus são guiados por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Não são guiados pelos seus pensamentos, pelo seu direcionamento, pela sua criatividade, pela sua mente ou pela criatividade de ninguém. Eles são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Se são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, as características normalmente têm que fazer parte da vida. Por isso, eu não tenho como falar sobre o texto todo, mas eu quero falar sobre o primeiro assunto, porque eu acho de grande importância para a vida da nossa igreja, para a vida da igreja de mundo afora e pela vida de todas as pessoas que verdadeiramente querem acompanhar Deus segundo a sua palavra. Esta era a realidade vivida pela igreja de Cristo no início da sua caminhada de relacionamento com Deus. Se você voltar para a Bíblia, ler o Novo Testamento, você vai ver que isso era nítido e essa era a primazia na vida da igreja naquele tempo. Nós podemos ver isso em Atos 2, de 42 a 47, a igreja primitiva. Nós podemos ver isso em 2 Coríntios 8, de 1 a 5, a igreja da Macedônia. Como eles agiam por ser liderado e impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. E hoje eu quero pensar junto sobre a primeira virtude que deve haver em nós e como ela deve ser praticada, porque uma coisa é haver, outra coisa é praticar de forma correta. Às vezes nós conhecemos coisas, nós só não sabemos fazer de forma correta. E nós não precisamos apenas dizer uma coisa. Eu gosto sempre, de relembrar sobre isso. Desde quando eu casei, eu aprendi muito uma coisa com a minha esposa. E a gente não gosta muito de falar essa palavra porque ela é pesada. Porque a gente fala com a boca e desfaz com as ações. Eu não sei os homens casados que tem aqui se já falaram isso para as esposas e se os solteiros já falaram para a namorada, Mas não é tão fácil a gente dizer para a esposa, eu te amo. Não é lindo? Quando a esposa sai, vai lá para o centro, a gente está preocupado que ela está demorando de chegar, a gente manda aquela mensagem linda, amor, não esqueça que eu te amo. Isso é lindo. Na frase é bonito. Eu acho isso lindo também no nosso culto, Quando a gente está cantando, está louvando ao Senhor, está se confraternizando, que hoje não dá para fazer porque não pode abraçar, Mas a gente tinha esse costume no culto, aí aqui o dirigente da música sempre dizia, diga para o seu irmão, Jesus te ama e eu também. A gente até abraçava e batia na costa. Isso parece que o amor é tudo isso, o amor não é tudo isso, o amor vai muito além disso.
E o amor bíblico ensinado para o cristão ter como prática de vida, irmãos, às vezes faz a gente suar pensando sobre ele. Porque às vezes a nossa maneira de amar, irmãos, não tem nada a ver com a maneira bíblica, não tem nada do formato bíblico. A gente aprendeu a fazer algumas coisas pontualmente e diz que isso é amor, e isso não é amor. O amor não é apenas algo falado. A gente precisa pensar que o amor é algo que nasce de lá de dentro do coração. A gente precisa pensar sobre isso. Então, vamos pensar sobre essas duas realidades, sobre o amor. Primeira coisa que o texto nos ensina, aqui em Romanos 12, é que o amor seja sem o quê? Hipocrisia. Em outras palavras, seja um amor o quê? Verdadeiro. E o que é um amor verdadeiro? Porque tem muito amor hipócrita, ou não tem? Não tem gente que mata por amor? Eu nunca consegui entender alguém que matou porque ama, porque se ele ama, ele não mata. Isso é um amor hipócrita. Eu li um caso agora de alguém que colocou a esposa alguns anos no cativeiro, deixou ela no cativeiro com medo de perder porque ama. Isso não é amor. Então tem N coisas que a gente faz, né? Às vezes a gente bate na costa do outro e diz, eu te amo. Mas esse amor é só da onde? Daqui para fora. Na hora de colocar ele na prática, a gente está do lado de fora. Nessa pandemia, isso foi mostrado claro, irmãos. Isso ficou visível, isso ficou aberto. Até eu vi uma mensagem que me chamou muita atenção, né? Deixa eu dizer uma coisa para você, dos que estão aqui, se você está em casa, pensa sobre isso que você também usa. Você está se sentindo bem no culto hoje de máscara? Não? Incomoda? Máscara incomoda, né? Tive que voltar aí as minhas caminhadas, e eu fui caminhar ali aqui na Praça da Bíblia, aí nessa rua grande aí. E quando eu tentei correr de máscara, o bicho pegou, ficou difícil. Pensa no negócio que incomoda correr de máscara, né? Mas esse pregador disse que a máscara não era para nos incomodar, a não ser que a gente ame de verdade. Porque ele disse assim, muita gente hoje religiosamente vive de máscara o tempo todo. Ela só não é uma máscara de pano, mas ela é apenas uma máscara religiosa. Ela é algo que, na verdade, se fala uma coisa, mas se vive outra, totalmente diferente. Então ele disse assim, a igreja, ela já vem usando máscara por muitos anos, ela só nunca pensou sobre isso. Ela há muito tempo deixou de viver a realidade bíblica e está vivendo as realidades que os homens, com as suas teorias e teologias, conceitos e preceitos, estão colocando dentro da igreja, e ela está vivendo aquilo, e a palavra de Deus está cada vez ficando mais de lado. Porque viver sem máscara espiritualmente, irmãos, é viver o que a Bíblia está dizendo que é para a gente viver. E aí a gente fazer uma pergunta, será que tudo aquilo que a Bíblia está dizendo tem que ser assim, e é para fazer assim, e nós estamos nos entregando para fazer assim? A gente precisa pensar. Por quê? Porque quando a gente entende essa realidade e a gente se entrega a ela, irmãos, ela vai fazer uma enorme diferença nas nossas vidas e na vida das outras pessoas. Então o amor seja sem hipocrisia. Isso é, o amor precisa ser o quê? Verdadeiro. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Mas temos outra tradução além dessa que eu li, que diz o seguinte: o amor precisa ser sem fingimento. Sem fingimento. Precisa odiar tudo o que é mal e apegar-se firmemente a tudo o que é bom.
O que é amar sem fingimento? Você já entendeu? Você já pensou o que é um fingimento? Você já agiu num caso? Eu lembro de uma vez que a irmã Conceição me levou lá para a UPA, porque eu não estava assim meio bem, assim, tinha algumas coisas que não era normal para um ser humano, né? E aí me deixaram lá na UPA e a Samanta ficou lá cuidando de mim. E quando eu estava lá numa cama, doido para vir embora, porque o médico já tinha feito tudo o que tinha feito, não tinha dado nada, e eu já estava bom, eu queria vir embora, chegou uma moça. E era uma moça novinha, de 17 anos, e ela chegou carregada por um rapaz, jogaram ela em cima de uma cama, e aí veio alguém lá e olhou ela tudinho, fez algumas perguntas, e ela não falava. E aí fez umas perguntas para a moça que estava com ela, e aí ela chamou e disse assim, você precisa sair. E eu achei estranho. E de repente entrou uma senhora vestida com uma roupa que eu nunca tinha visto na vida. E essa senhora chegou e bateu assim nela e disse assim, levanta, por favor. Eu fiquei surpreso que ela levantou. A Samanta olhou para mim e eu fiquei todo desgovernado, né? Mas aí ela pediu para ela sair, tirou ela de lá e foi para uma sala. E vocês sabem o que eu entendi? É que a primeira médica que veio descobriu que ela não estava doente, ela estava fingindo. E vocês sabem o que ela estava fingindo? Porque o rapaz, ou o homem que era já de uma idade bem adulta, que morava com ela, tentou espancar ela e largar ela. Como ela não queria que ele largasse ela, ela fingiu que estava doente para ele trazer ela para o hospital. Mas, como a pessoa que veio era psicólogo, ele descobriu que ela realmente não estava doente, ela estava fingindo. Há muitas pessoas que fingem que amam, só não conseguem amar de verdade. E esse amor que ele está dizendo aqui, não é um amor que não tem demonstração verdadeira. Ele é um amor verdadeiro. Ele é um amor genuíno. Ele é um amor que ele é transparente, porque ele é praticado, ele é vivido no dia a dia das nossas vidas, nos relacionamentos com as pessoas. Então, o amor é a grande virtude central, irmãos, do Novo Testamento. E o que é o amor? Nós não podemos definir o amor, ou podemos definir o amor de várias formas, mas há duas que é a maneira mais correta da gente definir o amor, que é por quem Deus é. Essa é a primeira maneira de definirmos o amor, e nós encontramos isso em 1 João 4,7. O que 1 João 4,7 diz? Vamos lá, rapidinho. 1 João capítulo 4, verso 7. É um texto bem maravilhoso, né? E aí 1 João 4,7 diz o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de quem? De Deus. E todo aquele que ama é o quê? Nascido de Deus e conhece a Deus. Amém? Verso 8 diz o quê? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É a primeira definição mais correta. Se eu quero entender o que é um amor verdadeiro, eu preciso entender de onde ele procede. E eu preciso entender quem Deus é. Deus é amor. Agora pensa comigo. Pensa duas provas grandes de que Deus é amor. Você já parou para pensar? A primeira é você. João 3,16 diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez o quê? Deu. Quem? Seu único filho. Você já viu alguém na face da terra que faz isso? Você conhece alguém que faz isso? Não, só Deus. Para que todo aquele que nele crê não faça o quê? Não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Porque Deus claramente sabia que não existe outro caminho, nem outra maneira, em que o homem pecador, caído e condenado, pudesse novamente voltar para ele ou ter eternidade com ele.
E Deus, para dar eternidade ao pecador perdido no estado de condenação, Ele amou de uma maneira tão grande que Ele deu o que era de mais precioso, o seu único Filho. Só faz isso quem é o quê? Amor. Quem não é, não faz. Porque não consegue fazer. Isso é tão nítido que famílias nesse tempo de pandemia entrou em desespero porque algumas pessoas que eram dos seus familiares, aconteceu o que com eles? Deixaram de viver. Eu cheguei a assistir algo, né? E até achei interessante porque o Cláudio Duarte pregou sobre isso, né? E essa pessoa disse assim, num velório, dizendo: Deus, por que o Senhor fez com ele, Deus? Por que o Senhor não fez comigo? A minha vida acabou, eu não sou mais ninguém sem ele. E eu assisti uma pregação do Cláudio Duarte, que ele disse o seguinte: isso é fingimento. Porque se Deus nessa hora dissesse assim, então você vai, nessa hora o contexto mudaria. Porque embora a gente fala, chora, reclama e tudo, mas na hora que ela chega, a gente quer estar fora. A gente precisa entender isso de verdade, irmãos. A segunda realidade é pelo que Ele fez. O que Deus fez por mim e por você? Para que eu e você pudéssemos ter vida eterna, né? Além de ter dado seu Filho. Romanos 5:8, volta a sua Bíblia lá rapidinho lá. O que fala Romanos 5:8 sobre isso? Fala que Deus prova o seu amor para comigo e para com você. Agora, de que maneira que Ele provou? Falando que Ele nos ama? Não. Romanos 5:8. Olha o que fala aí o texto da palavra de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter o quê? Cristo. Feito o quê? Morrido por nós. Sendo nós ainda o quê? Pecadores. Em outra palavra, no estado de condenação. Quem morre por alguém que está assim? Então, o amor de Deus, por Ele ser amor, é totalmente diferente daquilo que muitas vezes é apregoado ou falado ou demonstrado pelas pessoas. Não é algo daqui para fora, é algo que começa de dentro para fora. É uma entrega em prol da vida de pessoas que não têm capacidade nenhuma de fazer nada em prol de si próprio. Ou que nem mérito tem para aquilo. Porque às vezes a gente é muito bonzinho, eu digo sempre, né? A gente normalmente é bom, a gente faz as coisas por alguém porque a gente sabe que aquela pessoa vai dar o quê? Um retorno, né? Olha, eu amo demais o Davi. Pensa, né? Porque basta eu ligar, Davi, meu filho, eu estou aqui aperreado, tem que ir lá no centro. Pastor, vou te levar lá agora. Mas quem é que não ama uma pessoa assim, né? Se toda vez que eu preciso, eu ligo para ele, ele vai me levar no centro de carro, então eu amo ele. Mas se ele dissesse assim, pastor, infelizmente não posso lhe servir. Nessa hora diz, não vale a pena. Porque às vezes a gente é muito bonzinho. Mas a razão da gente ser bom com alguém não é porque a gente ama, é porque pode haver uma troca de favor. Porque a gente pode ser beneficiado por aquelas coisas que a gente faz, mas isso não é amor. A Bíblia diz que a gente pode falar a língua dos anjos e dos homens, sem amor, isso é o quê? Só barulho. A Bíblia diz que a gente pode pegar tudo o que a gente tem e dar para os pobres. Sem amor, isso é o quê? Nada. A Bíblia diz que a gente pode fazer o que mais? Pegar o próprio corpo e queimar vivo. Sem amor significa o quê? Nada. Porque o amor não são coisas feitas para aparecer ou para tirar um resultado próprio. O amor, ele é realizado em benefício de alguém que está necessitado. Que precisa de alguém que haja em favor dele. A minha pergunta, isso aconteceu muito agora nesse tempo de pandemia? Apareceu muita gente necessitado, indefeso, sem condições de fazer nada?
como apareceu psicologicamente, financeiramente, fisicamente, em vários aspectos. E o que foi feito? Às vezes a gente precisa perguntar, estava do nosso lado. A gente moveu o quê? Nada. A gente só olhou. Mas a gente precisa lembrar disso aqui. Então, precisamos olhar de maneira verdadeira, né? Que, querendo ou não, o amor de Deus é demonstrado por uma ação, não por uma fala. É demonstrado por uma ação grandiosa. O amor de Deus por nós define e molda o amor que devemos ter uns pelos outros. Nós seremos capazes de amar como Deus amou? Não. Mas, mesmo não sendo capaz, precisamos entender que o amor dele é, querendo ou não, o molde, a base pela qual eu e você devemos amar uns aos outros. Ele é o exemplo. É ele o norte para a gente olhar e pensar. Nós precisamos lembrar, como cristão, nós não somos capazes, mas nós somos chamados a imitá-lo, amando uns aos outros assim como ele. Ele não diz que é para a gente amar como a gente quer. Porque se ele dissesse que é como a gente quer, era bom e fácil, não é? Mas ele não diz que é como a gente quer, ou como a gente acha que quer fazer. Ele disse, amai vós uns aos outros, assim como eu vos amei. Vamos conferir isso. Lá em João 13:34. O que diz João 13:34? Vira aí a sua Bíblia. Eu sei que você já estava com saudade disso, né? Talvez você não estava com saudade do pastor Donizete, mas você estava com saudade de vir para o culto e abrir a sua Bíblia para lá e para cá, né? Porque então agora é a nossa grande oportunidade. Não importa se ela está em papel ou está no celular. Se ela estiver no celular, fique preocupado não. Tira o celular do bolso e leia a Bíblia. Só não deixa o WhatsApp te atrapalhar. Quando a mensagem clicar lá, tu deixa ela de lado. Volta lá para a Bíblia, tá bom? Então, João 13:34. O que diz o versículo? Olha, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós amais uns aos outros. Isso é desafiador ou não é desafiador, irmãos? É desafiador. Ele está dizendo, o meu amor, a maneira que eu amei, a maneira que eu amo, é o que eu estou dizendo que é para você imitar. É como eu estou dizendo que é para você ser. É como eu estou dizendo que é para você fazer. É como eu estou dizendo que o seu coração tem que estar dedicado aos outros. Ele está dizendo, olha para mim. Você é meu discípulo? Então, olha para mim. Mas vamos um pouquinho mais na frente, João 15:12. O que diz João 15:12? Só vira aí a folha da sua Bíblia aí. E olha que coisa linda. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém, verso 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de quem? Foi isso que ele fez? Foi. E ele está dizendo que é para a gente fazer o quê? Ele está dizendo que amar de verdade, a sua vida deve ser dedicada em prol da vida dos outros. Mas às vezes, irmãos, isso não é tão comum, muito menos fácil. Se fosse, todo mundo praticava. Mas dar a nossa vida em prol da vida dos outros, num mundo individualista como esse, num mundo materialista como esse, num mundo cheio de conceitos e preceitos como esse, é muito difícil. É muito difícil. Eu tenho ido em algumas filas da Caixa, da lotérica e do banco, e eu acho a coisa mais interessante.
É como você vê as pessoas estressadas com o tamanho da fila, e aí às vezes as pessoas ficam estressadas com o tamanho da fila, e porque ele tem que ficar no sol, né? Eu fui numa fila que eu fiquei 40 minutos no sol em pé, pensa numa coisa gostosa assim, sei caminhando, devagarzinho assim, né? 1 metro do outro. E aí alguém chegava, e aí a gente já se estressava e dizia, vai lá para o teu lugar lá, porque aquela situação toda. Quer dizer, as pessoas não estão nem mais preocupadas com o outro, ele está preocupado só com ele. E num momento como esse, ele levou as pessoas a ficar mais distante ainda. Aí que as pessoas pararam de se preocupar com as outras pessoas, e ele voltou, ao invés de ser bênção na vida dos outros, ele está numa vida de se defender. Não importa o que aconteça com os outros, importa o que aconteça comigo. Agora pensa, Deus amou quem? O mundo. O mundo que ele amou, quem estava incluso nele? Eu e você. Ele amou a gente de uma maneira tão grande, que ele deu quem? Jesus Cristo, seu único filho, para que aquele que nele crê, não faça o quê? Não seja condenado, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Mas ele disse que ele expressou esse amor de forma em que o Filho dele, Cristo Jesus, morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores, ou estando no estado de condenação. Isso é Deus. Isso é a maneira que Deus mostra que ama. E Ele está dizendo para nós, segue, olha para mim, pega o modelo, pega o exemplo e caminhe. Só que nós somos pecadores, né, irmãos? E aí, por ser pecadores, nós nos descarregamos. Não, em vez de confiarmos, sermos fiel, sermos obedientes e seguirmos a palavra de Deus, nós descambamos para o outro lado e nós nos colocamos de trás da própria palavra de Deus, se defendendo. A primeira coisa é, eu não posso amar do jeito que Deus amou, porque eu sou pecador. Eu não posso amar como Deus amou, mas eu posso imitar o que Deus fez. Eu e você. E aí a gente precisa pensar seriamente sobre isso. João 13, 35, mostra uma das razões porque eu e você precisamos realmente viver isso, irmãos. João 13, 35. Isso é desafiador, sabe por quê? Porque eu tenho dito sempre assim, ó. É difícil dizer que nós somos crente? Não. É difícil dizer que nós somos evangélicos? Também não. É fácil dizer que eu sou discípulo de Cristo? Também não. Porque ser discípulo de Cristo exige algumas características diferentes de dizer sou evangélico ou sou crente. E uma das características do discípulo verdadeiro de Cristo é o que nós estamos falando. Muita gente está tentando provar a sua cristandade ou a sua vida de crente, de fidelidade, de caminhado com Deus, de conhecimento da palavra de Deus, tudo, por outros caminhos. Mas olha o que diz aqui para mim e para você, João 13, 35. Olha, texto maravilhoso, né? Eu vou começar do verso 34, só para ficar mais claro. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Terceiro versículo, repetindo a mesma coisa. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Será que é isso que está hoje tomando o sentimento e o coração da igreja? Será que é isso que está tomando o sentimento e o coração dos membros da igreja? Será que é isso que é a busca de vida da igreja no conjunto de unidade como corpo, sendo membro uns dos outros? Será que isso é a coisa que hoje nós, pessoalmente, como membros do corpo, trabalhamos dizendo eu preciso viver isso como primazia na minha vida? Se for, a igreja verdadeiramente
demonstrará a mesma coisa que a igreja em Atos dos Apóstolos demonstrou. Por que você acha que a igreja foi tão forte? Por que você acha que a igreja se expandiu? Por que você acha que a igreja cumpriu a missão dela? Por que você acha que a igreja saiu de Jerusalém e foi embora, chegando até aqui onde nós estamos? Porque ela viveu intensamente aquilo que a gente precisa viver uns pelos outros. E nós precisamos pensar nisso de coração. Meus amados, nós recebemos o Espírito Santo de Deus para que sejamos testemunha de Jesus em todos os lugares. Atos 1:8. Nós não recebemos o Espírito Santo de Deus para fazermos algumas coisas que alguns estão fazendo porque diz ter o Espírito Santo de Deus. Nós recebemos para sermos o quê? Testemunhas de Deus. Para demonstrar a presença viva de Deus no corpo de Cristo, que é a igreja. Para ir por todos os lugares, deixando que Cristo seja vivível o entendimento e o coração dos homens. Mas como fazer isso? O que é preciso? E nós não podemos esquecer isso. Isso exige que tenhamos um testemunho de discípulo de Cristo. As pessoas precisam reconhecer em nós essa realidade de verdade. E como é que as pessoas vão reconhecer em nós verdadeiramente que somos discípulos de Cristo? Quando nós falamos em língua estranha, quando nós mostramos que tem o dom de cantar, quando nós realizamos alguns eventos como igreja e mostramos o nosso talento, não, quando o mundo olha para nós e vê Deus presente em nós por causa do amor verdadeiro que é presente na nossa vida, de uns para com os outros. A gente precisa entender que nós temos uma missão e Deus tem nos dado a oportunidade. O próprio Jesus está nos ensinando o que é preciso que há em nós para que todos possam ter esse conhecimento de que nós somos discípulos de Cristo. E nós lemos isso em João 13:35. Esse texto é muito maravilhoso, irmãos. Esse verso: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverem o quê? Amor uns pelos outros. E aí isso tem que balançar o nosso coração. O amor tem como propósito, irmãos, atender às necessidades de outra pessoa. O amor que Deus demonstrou, Ele demonstrou justamente nesse rumo. Ele amou o mundo por causa da necessidade que o mundo tinha de ser salvo, de sair do estado de condenação. Ele amou o mundo, dando Jesus para morrer pelo homem ainda quando ele era pecador, porque o homem não tinha e não tem capacidade por si próprio de se salvar. E o amor que ele está nos dizendo, ou que ele está nos ensinando a ter, é o amor que está voltado ou que tem o propósito de atender a necessidade de uma pessoa num estado de necessidade. E isso faz a gente pensar, porque falar em amor é fácil, mas viver amor mexe com algumas coisas. Quando ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, aquele que tem... Ninguém tem maior amor do que dar a vida um pelos outros. A pergunta que eu tenho feito todos os dias hoje é: precisamos morrer fisicamente para provar que amamos alguém? Talvez. Espero que, se for preciso, você esteja disposto. Mas eu começo pensando que às vezes tem coisa tão pequena que Deus diz que é para a gente amar daquela maneira, que a gente nem consegue fazer. Porque Ele mexe em coisas simples, mas a gente não consegue fazer. Então, tem um texto da palavra de Deus que eu já preguei sobre ele aqui, porque eu preguei sobre 1 João. E eu quero convidar você a voltar lá em 1 João comigo agora. Em 1 João, no capítulo 3, tem uns versos que nos faz pensar sobre isso, sobre amar de verdade. João 3.
Tem alguns versos que diz que a gente precisa pensar sobre isso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, em 1 João, a partir do verso 14. 1 João 3, a partir do verso 14. Olha como diz o verso. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece aonde? Na morte. Isso é, a vida nova exige amor uns pelos outros. Alguém que nasceu de novo, que vive uma vida nova em Cristo, ele tem o amor de Cristo presente, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Paulo fala isso em Romanos. Então eu preciso entender que eu preciso desenvolver esse amor, porque eu não sou uma pessoa mais num estado de condenação. Eu falei sobre isso, preguei sobre isso no domingo e eu repeti isso hoje de manhã, hoje à noite com vocês aqui, quando a gente começou o culto. Nós não somos mais nem forasteiro, nem peregrino. Nós somos da família de Deus. Nós somos concidadãos dos santos. Nós tivemos a vida transformada. Nós agora somos propriedade de Deus. E como propriedade de Deus, nós precisamos viver aquilo que o proprietário da igreja exige que nós vivemos, porque somos membro desse corpo. Então, o verso 14 diz, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia ao seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Agora, verso 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos fazer o quê? Dar a nossa vida. Não é isso que o texto completa dizendo? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Amém? Eu não ouvi amém, não. Até porque isso na prática não é fácil, irmãos. Na teoria e na teologia é. De forma fingida também é. De forma verdadeira, não. De forma verdadeira não é. Isso exige algumas coisas. Mas, verso 17, completo, olha. Ora, aquele que possui recurso deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Você já pensou sobre isso? Hã? Era esse o exemplo da igreja primitiva? Não. Era esse o exemplo da igreja da Macedônia? Não. A igreja da Macedônia, Paulo diz que apesar da pobreza que eles tinham, do estado difícil que eles estavam, eles pediram, eles exigiram, eles solicitaram de Paulo que eles fizessem parte da contribuição com os irmãos necessitados. Eles pediram, eles rogaram, deixa a gente fazer parte. Será que é isso que está em nós? Será que é isso que mora em nós? Será que se isso morasse verdadeiramente, fosse permanente no coração das pessoas, nessa pandemia teria sido diferente? Será que isso tinha criado, feito uma diferença para as pessoas que sofreram tanto? Sim. Mas não foi. Para muita gente, irmãos, isso não foi nem lembrado, quanto mais pensado. A gente se isolou totalmente, esqueceu daquilo que é tão agradável, daquilo que é tão bom, daquilo que é tão necessário para abençoar as pessoas e para a gente ser abençoado. Então, é necessário a gente olhar para esse texto aqui e pensar rapidinho, irmãos, sobre ele, porque a gente pode aprender a forma de amor ou de amar que somos exortados
a dedicar para com os outros vai além de um sentimento. Ele é demonstrado por meio de ações feitas em prol da vida de quem está no momento de necessidade. A Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos que no seio da igreja não havia o quê? Necessitado algum. Por que não havia necessitado algum no seio da igreja? Porque aqueles que tinham, vendiam e faziam o quê? Depositavam ao pé dos apóstolos. E aquilo era repartido para cada um de acordo com a necessidade que cada um tinha. Isso era a vida daquela igreja. Isso era a prática comum daquela igreja. A palavra chega a dizer que eles tinham tudo em comum. Nada do que eles tinham, eles consideravam como seu, mas estava ali em prol de servir ao reino de Deus. Eu gosto muito como a gente diz assim, todas as minhas coisas são para o reino de Deus. Aí a gente precisa parar e pensar, será? Depende da hora, depende da ocasião e da situação. Se ela for a situação que eu acho que eu posso, serve. Se eu achar que pesa, eu vou dizer, irmãos, entregar aquilo que não nos faz falta é muito fácil. Repartir com os outros aquilo que temos, não. Mas Jesus repartiu conosco o direito de ser filho único. Nos deu o direito de sermos recebidos por adoção como filho. Ele disse que se nós somos cidadãos, concidadãos do santo, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com quem? Com Cristo. Ele repartiu o direito de filho único conosco. O que nós repartimos com os outros? Às vezes nós temos dificuldade, irmãos, com as mínimas coisas. Com as mínimas coisas. Mas aqui o texto está dizendo que se eu e se você e se nós temos bens, né? E aí a gente olha para alguém que está necessitado, e a gente fecha o coração, ou em outras palavras, a gente ama mais aquilo que a gente tem ou a nós mesmos. Ele diz, como que o amor de Deus pode estar permanente em nós? Porque Deus é amor e o amor de Deus não é assim. Por isso, amar não é apenas um sentimento, não é apenas uma palavra. Amar de verdade é agir no momento certo, em prol da vida dos outros. É socorrer alguém que não pode fazer nada em prol de si próprio, quando eu e você pode. Ele não está dizendo que é para a gente dar o que a gente não tem, está dizendo que é para a gente repartir com o que a gente tem. O problema é esse, é que a gente acha que tudo ainda é nosso. Eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho moto, eu tenho emprego, eu tenho salário, eu tenho família e eu tenho vida. Aonde você já achou escrito na Bíblia que nós temos isso? A primeira coisa que não é nossa é a vida. A vida é de quem? De Deus. E a Bíblia diz que tudo isso que é colocado nas nossas mãos é para que a gente seja o quê? Mordomo de Deus. É para que a gente cuide. É para que a gente zele. É para que a gente torne isso instrumento nas mãos de Deus. O problema é essa ficha cair na nossa vida como pessoas que caminham com Deus. Porque às vezes as pessoas estão olhando o ser igreja de forma errada. Ele vê o ser igreja mais como um sentido de prática religiosa ou de participação em eventos, não de vida. E o que a Bíblia está mostrando é que ele está dizendo que é vida. Embora eu tenha participado da escola bíblica, do culto, de todas as outras coisas que acontecem, eu tenho que participar porque eu preciso estudar a Bíblia, aprender, louvar e cantar e ter comunhão com todos, mas além disso eu preciso viver o que a Bíblia ensina que eu tenho que viver. E aí isso, irmãos, é vida na vida. Isso é tocar naquilo que às vezes eu não permito que seja tocada. Então,
vamos aqui rapidamente, irmãos, só lembrar, só pensar. Porque temos que amar assim como Ele nos amou. Isto é, o amor de Deus, Jesus, é o exemplo que nós temos a ser vivido. Nós não podemos esquecer disso. Nisto conhecemos o que o amor é, que Jesus deu a sua vida por nós e nós devemos amar os nossos irmãos. O amor visa atender a necessidade de outras pessoas. Isso é, fazer algo em favor dela ou ajudá-la no seu momento crucial de necessidade. Eu tenho dito sempre, irmãos, às vezes a gente tem, né? Eu fui comprar um colchão, trocar um colchão, aí eu cheguei lá com um rapaz e disse assim, moço, qual o valor dos seus colchões? Ele disse, ô meu amigo, você tem um lugar mais barato, só coisa de primeira, vem cá. Eu sei, na sua idade, o senhor precisa descansar bem, essa é a cama que vai lhe agradar. Olha essa aqui. Aí eu disse, quanto custa a cama, moça? Ele disse assim, custa 13 mil reais. Eu disse, quanto? 13 mil reais, bagatela. Aí eu disse, muito obrigado, viu? Pela sua educação e o seu tratamento. Não quer ver as outras? Eu digo, não, senhor. Não, eu já estou indo. Porque, meu irmão, num tempo de pandemia, 13 mil reais dá para fazer muita coisa, não dá não? Mas para quem só pensa em si, no seu bem-estar e na sua acomodação, os 13 mil reais é muito melhor dar numa cama para dormir bem e assim, e acordar de manhã e dizer, oh glória, aleluia, obrigado Jesus. Os outros que se virem. Não importa se não tem cama, se dormiu, se não dormiu, o que aconteceu, importa que eu estou bem e bem acomodado. Não, a gente precisa olhar para Jesus e querer imitá-lo, né? O amor visa atender a necessidade dos outros. Não dá para amar de verdade quando eu posso fazer algo em favor de alguém e eu digo apenas para ele, vai em paz. Você já viu isso? Às vezes a gente vai atrás, visitar alguém que está numa necessidade danada, aí a gente chega lá, né, e diz, e aí, amado, como é que tá? Rapaz, tá ruim. Tá, mas não esqueça, eu estou orando por você. Fique em paz, tá? Como é que ele vai ficar em paz se ele não tem comida? Como é que ele vai ficar em paz se ele não tem remédio? Como é que ele vai ficar em paz se ele só vai melhorar quando tomar o remédio? E talvez ele encheu de esperança na hora que eu entrei, né? Dizendo, oh, glória, o pastor chegou, agora vai mudar a história. E quando eu saio, a história dele fica pior, porque eu não tive a coragem de perguntar, você precisa que eu te ajude em alguma coisa? Qual é a sua necessidade? Porque às vezes, é claro, irmãos, eu não posso ajudar ou fazer tudo. Mas eu sou sincero em dizer uma coisa para vocês, eu tenho amado isso, porque isso me faz ver a igreja de forma verdadeira. Eu sei que hoje eu não posso ajudar as pessoas de forma total sozinho, mas eu posso ajudar no coletivo. Amém? Porque eu não posso, talvez, dar uma caixa de remédio, porque eu não tenho total dinheiro, mas se eu recorrer com dois ou três vai dizer, pastor, eu posso te ajudar e a gente pode abençoá-lo. O problema é que às vezes nós somos corpo, somos igreja, mas nós nos isolamos e ficamos sozinhos. Nós não queremos tomar partido de nada. Mas como eu posso verdadeiramente dizer que eu tenho o amor de Deus em mim, que o amor de Deus está permanente em mim, que eu amo a Deus de verdade, que eu caminho com Deus de verdade, se eu estou olhando para os outros num estado cruel e eu estou simplesmente fingindo que eu não vejo? Como? Porque, meus irmãos, por muito pouco que a gente pode fazer, ainda podemos fazer muito. Muito. Eu fui ver um negócio e um homem chegou para mim e ele disse assim, por favor, me dê 1 minuto da sua atenção. E quando as pessoas falam isso no centro, o diabo já diz assim, mais um, não dá ouvido não. E eu parei, eu disse, moço, eu estou aqui, eu sou da cidade de Monte Alegre. Eu vim fazer uns exames, a minha situação é assim, 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 assim. Mas eu não estou aqui para lhe pedir dinheiro para fazer exame, para consulta, para nada. Eu estou lhe pedindo, em nome de Jesus, me paga um lanche. Eu não aguento mais de fome.
Eu olhei para ele, e eu olhei para mim, e eu disse: o senhor só quer o lanche? Só quero o lanche, o senhor não me deu o dinheiro não. Entra na lanchonete e paga o lanche para mim. Eu entrei na lanchonete com ele, pedi o lanche, a mulher serviu o lanche, que eu não podia comer lá dentro. Eu paguei e disse assim: Deus te abençoe. Mas eu fiquei muito triste. Porque se ele não tinha dinheiro de comprar um lanche, praticamente 1h da tarde, ele não teria como jantar. Perguntei para ele: você tem como jantar? Ele disse: não. Ele disse: vou fazer alguma coisa em prol da sua necessidade. Mas quantas vezes tem inúmeras pessoas chegando na gente assim, e a gente tem feito o quê? Nada. A gente não está preocupado com nada. Se nós estamos bem, às vezes nós até estamos reclamando do que a gente tem. A gente nem está satisfeito com o que a gente tem. A gente está almoçando, jantando, tomando café, merendando, indo para a academia, indo para o shopping, não sei para onde, e ainda está dizendo que está ruim. Quando verdadeiramente tem pessoas para ser abençoado por meio da minha e da sua vida, e o que não deixa são as coisas pelas quais nós estamos preocupados com elas. Então não dá para dizer que a gente ama a Deus sendo diferente de Deus, irmãos. Isto é, o amor verdadeiro exige ação em prol de alguém em necessidade. Amor, ela é a virtude suprema, ou a qualidade suprema, para que haja um bom relacionamento, ou para que haja unidade. Porque o amor se centraliza ou está voltado para a necessidade e o bem-estar das outras pessoas a quem nós verdadeiramente amamos. Se você verdadeiramente é um discípulo de Cristo, se você verdadeiramente anda com Cristo, você precisa pensar sobre essa realidade, como ela está sendo desenvolvida na sua vida, no dia a dia da sua vida, em prol das pessoas pelas quais precisam ser abençoadas por meio da sua vida, a qual Deus quer. Agora, a segunda coisa que a gente precisa lembrar, irmãos, nós precisamos amar aos outros com amor fraternal. Isso é o que o texto diz, né? E o que é amar uma pessoa com amor fraternal? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Está em Romanos 12:10. Não esqueça disso. Volta a sua Bíblia lá, só para você ficar lembrando. Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Isso é, precisamos lembrar que amar uns aos outros com feição verdadeira é colocar os outros sempre em primeiro lugar nas nossas vidas e não nós. Lembra? Alguém fez uma pergunta para Jesus: qual dos mandamentos o senhor considera o maior? E ele disse o quê? Amai a Deus sobre todas as coisas. E ele disse: e o segundo semelhante a esse é o quê? Amai o próximo como a si mesmo. Você se coloca sempre em segundo lugar? Eu gosto de eventos, irmãos, porque evento mostra muito isso. Quando a gente chega assim num evento que tem uma mesa assim, que tem coisas deliciosas, mas aqueles pratos miudinhos assim, que você sabe que não dá para todo mundo. A gente já fica ali contando a hora da oração, né? Tomara que o pastor não demore. Porque quando o pastor diz amém, a gente já está onde? Na beira do prato. Porque não importa se os outros comeram, importa que eu comi. Não importa se os outros saíram saciados, importa que eu saí. A minha pergunta é se isso é uma vida que demonstra que os outros estão em primeiro lugar. Não. Isso demonstra que eu estou em primeiro lugar. Não importa o que os outros pensam, mas importa o que eu sinto e penso. Então, amar uns aos outros com amor fraternal, irmãos, é colocar os outros sempre em primeiro lugar.
Vamos pensar, eu quero mencionar com vocês 3 razões pelas quais nós devemos amar assim, colocar os outros em primeiro lugar. Primeiro, porque é mandamento de quem? Do Senhor, por meio da sua palavra. Nós acabamos de ler o verso. Ele não está fazendo um pedido. Esse é um mandamento que eu e você precisamos ter: amar aos outros de maneira fraternal, dando sempre honra primeiro aos outros. Deus olhou primeiro para ele, ou ele se deu pelo pecador? Ele precisava se doar pelo pecador? Não. Jesus colocou ele em primeiro lugar, ou ele colocou o pecador em primeiro lugar diante da situação? Eu acho muito interessante, irmãos. Quando a alma dele estava perturbada, angustiada, e ele sabia que a hora da morte estava chegando, e ele chamou os discípulos e disse assim: ó, minha alma está aflita, vamos para onde? Para o monte orar. E ele orou quantas vezes? 3. E a palavra dele sempre foi o quê? Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, todavia não seja como eu quero, seja como tu queres. Mas sabe qual a coisa mais grandiosa que eu vejo em Jesus colocando a gente ainda em primeiro lugar? Foi quando ele estava na cruz, já entregando a vida, já terminando. Ele olhou e disse assim: Pai, faça o quê? Perdoa eles, porque eles não sabem o que eles fazem. Isso é, irmãos, um sentimento, isso é algo muito grande, que eu e você precisamos parar e pensar. Como é que a gente hoje vive? Por que às vezes a gente tem grande dificuldade para ser instrumento de abençoar outras pessoas? Porque nós não conseguimos amar de forma fraternal, nós não conseguimos ter os outros em primeiro lugar, nós estamos sempre na frente. Nós precisamos voltar um pouquinho e pensarmos sobre. Segundo, é porque é seguir o exemplo, é ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus nosso Senhor. Filipenses 2, de 1 a 11. Eu sei que você já leu esse texto, mas lá em Filipenses, se você só quiser olhar aí, porque eu não vou ler o texto todo, mas eu só quero que você marque esse texto na sua Bíblia e depois leia esse texto. Mas em Filipenses, é bem interessante como ele menciona esse assunto no capítulo 2, do verso de 1 a 11. Tede em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Verso 5. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou da forma de Deus, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome acima de todo nome. Mas quando eu pego o verso 3 do capítulo 2, ele diz o seguinte, irmãos: nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Verso 4: não tende cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o qual é dos outros. Isso é, quando eu oro, quando eu amo de forma fraternal, as pessoas vão estar em primeiro lugar, e não eu vou estar em primeiro lugar. Essa é a maneira que eu preciso lembrar. Somos família de Deus, corpo de Cristo, membros uns dos outros, devemos ser dedicados uns aos outros, como o amor familiar. Eu vou repetir o que eu amo muito aqui na igreja, é o slogan da igreja: viver em igreja é viver em família. Viver em família é amar uns aos outros com esse amor fraternal, preferindo uns aos outros em honra. Eu gosto sempre de dizer, irmãos, uma casa onde cada um pensa primeiro em si próprio é uma casa unida ou dividida? Dividida. Uma casa onde cada um pensa primeiro em si é uma casa unida ou desunida?
desunida. A gente precisa aprender isso e permitir que isso seja verdade no nosso coração. O amor é a marca dos discípulos de Jesus. Nós já falamos sobre isso, João 13, de 34 a 35. O amor exige sacrifício, isso é, igual ele nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Amar uns aos outros é servir uns aos outros, é fazer sempre algo em prol de quem necessita e colocar os outros em primeiro lugar. Precisamos lembrar disso. Concluindo, irmãos, para nós orarmos. Esse tempo, por muito difícil que ele seja, ele ainda está sendo uma grande oportunidade para demonstrarmos esse amor verdadeiro. Para colocarmos esse amor em prática dentro de casa e fora de casa. Com os irmãos da igreja e com as pessoas que estão do lado de fora precisando de Cristo para fazer parte da igreja. É a grande oportunidade que nós temos e a igreja do Senhor tem. É o tempo para a gente fortalecer o laço de obediência espiritual com Deus. Eu tenho dito e vou repetir. Esse tem sido um teste para a igreja, irmãos. Porque a igreja que verdadeiramente está olhando para a palavra de Deus, ela continua servindo a Deus e servindo aos outros. A igreja que simplesmente ama programas e atividade de culto, ela praticamente se esvaziou e se esfriou. Porque embora a gente não pudesse vir no templo, isso não nos tirou a oportunidade de continuar obedecendo a palavra e servindo as outras pessoas. A oportunidade continuou sendo dada, colocando os outros em primeiro lugar. Então, também é um tempo para fortalecer o laço de família espiritual concedida por graça e misericórdia de Deus. Esse foi o momento em que não foi fácil, irmãos. Aonde alguns irmãos da igreja sofreram mais do que outro, tiveram mais dificuldade do que outro. E essa é a hora que a igreja precisava e precisa estar o quê? Presente. Olhando para essa situação e demonstrando o amor de Cristo por sermos discípulos de Cristo. Mas não só os irmãos da igreja, tem outras pessoas na mesma situação. Esse é o momento de fortalecer o laço de unidade de uns para com os outros. Essa é uma grande oportunidade de testemunhar ao mundo sobre Cristo de forma verdadeira, como é a nossa missão dada pelo Senhor em Atos 1:8. É a grande oportunidade que nós temos, irmãos, de correr. Esse é o momento de repensar. Talvez, por tudo o que está acontecendo, as pessoas até têm buscado a igreja. As pessoas até têm sentido saudade de algumas coisas que são feitas como igreja. Mas às vezes as pessoas não têm lembrado que Deus nos salvou para ser uma bênção, para cumprir uma missão que abençoa a vida de outras pessoas. Andar com Deus é uma vida de relacionamento verdadeiro com Deus, com o próximo. E nós precisamos parar e refletir. Com que grau isso está presente na nossa vida? Qual tem sido verdadeiramente o nosso relacionamento com Deus de forma obediente? E qual tem sido verdadeiramente a nossa prática de amor de forma verdadeira com as pessoas que estão à nossa volta? Eu quero convidar você, que está no santuário nesse momento, a ficar de pé. Eu quero convidar você que está em casa nesse momento para orar conosco. Mas eu quero desafiar você a pensar. Deus continua querendo transformar o mundo. E Ele quer transformar o mundo ainda pela vida da igreja. E Ele vai continuar transformando o mundo quando a igreja continuar sendo instrumento de Deus. Quando a igreja se permitir ser verdadeiramente testemunha de Deus. Não de forma parcial ou só por palavra, mas de forma verdadeira, como diz 1 João. Não devemos amar por palavra, mas devemos amar de verdade e de coração. Amar de verdade e de coração, irmãos, é lembrar que Deus tem nos abençoado, porque Ele quer nos tornar bênção na vida de outras pessoas. E eu quero convidar você nesse momento a pensar.
Até que grau você tem sentido prazer em obedecer a palavra de Deus? E até que ponto você tem abraçado a oportunidade de ser instrumento de Deus na transformação de outras pessoas? Talvez a gente tenha pensado sobre muita coisa terrena, menos a gente está preocupado de ajuntar tesouro aonde? No céu, onde nem a traça, nem o ferrugem e nem o ladrão rouba. Nada destrói. Nós vamos estar orando nesse momento. Nós temos um grande desafio como igreja, irmãos, e eu quero que você não esqueça disso. Nós ajudamos, pela graça e misericórdia de Deus, a bondade do coração amoroso de vocês essa semana, 2 pessoas. Mas eu vou ser sincero com você. Você deve voltar e pensar sério sobre isso. Porque há pessoas colocadas no nosso caminho, com dificuldades, que nós podemos ajudar. Isso vai depender muito de como eu e você temos olhado para a palavra de Deus e temos verdadeiramente considerado o que é ser discípulo de Deus, o que é andar verdadeiramente com o amor de Cristo. Que essa palavra possa fortalecer o coração e que no momento de Deus agir por meio da igreja, eu acho que você lembra o que a irmã Franciele falou aqui. Temos levantado cestas básicas. Temos ajudado pessoas que têm tido necessidade. Se ainda vai aparecer esse mês, eu não sei. Mas uma coisa eu quero dizer para você que eu sei. É que Deus nos chamou para fazer a diferença. E que se isso acontecer, que nós possamos verdadeiramente pensar sobre isso. Pensar sobre o que Deus tem falado. Mas não só isso, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Você ouviu na mensagem do grupo da igreja. E eu recebi 2 mensagens que foi maravilhosas essa semana. De 2 pessoas que se converteram a Cristo sem nem conhecer aqui. Por que essas pessoas conheceram a Cristo? Porque 2 irmãos que entenderam que essas pessoas estavam num momento difícil mentalmente. Falou de Cristo para elas, mostrou a realidade do que é estar em Cristo. E essas pessoas cederam e essas pessoas realmente confessaram a Cristo. Talvez Deus vai colocar alguém no seu caminho. Se Deus colocar alguém no seu caminho, permita ser instrumento de Deus. Permita que a igreja seja instrumento de Deus. Permita que nós possamos continuar unidos, sendo grande instrumento para a glória de Deus. Eu só quero que você reflita no seu coração. O que Deus está fazendo por meio da sua vida? Se Ele não está fazendo, deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Deixa Deus falar no seu coração. E passa a ser, você estando em casa aqui, a ser esse grande instrumento para a honra e para a glória de Deus. Amém? Deus, nós queremos te agradecer, Pai, nesse momento. Falando ao Senhor, Pai, que nós somos gratos à Tua palavra. Mas em nome de Jesus, Pai, eu quero apresentar no trono da Tua graça as vidas que estão presentes aqui nessa noite no santuário. As vidas que estão nesse momento, Deus, compartilhando do culto e orando junto conosco, Pai. Toma cada pessoa nas Tuas mãos. Transforma aquilo que precisa, Pai. Supre as necessidades de cada um. Mas acima de tudo, Deus, torna cada um grande instrumento nas Tuas mãos para abençoar a vida daquelas pessoas que precisam. Deus, não permita que o nosso coração seja enganado, Senhor, por preceitos e conceitos. Mas, Pai, que o Teu Espírito esteja tocando em nós, para que verdadeiramente nós possamos testemunhar ao mundo a presença do Senhor, porque há em nós a presença do Seu amor de forma verdadeira. Deus, toma nas Tuas mãos a vida desta igreja, Pai. Fortalece ela cada dia, não só no conhecimento da Tua palavra, mas na prática da Tua palavra, Senhor. Deus, torna ela uma igreja viva, uma igreja relevante, uma igreja atuante, uma igreja que verdadeiramente transmita um Cristo vivo para a glória do Teu nome. Pai, toma nas Tuas mãos, Deus, aquelas pessoas que nos acompanham, que às vezes não têm entendido a Tua palavra,
mas deixa elas nesse momento, Senhor, entender a tua palavra. Abre o coração delas por meio do teu Espírito, Senhor, convence elas, para que elas possam verdadeiramente, Pai, ter a alegria de te servir obedecendo a tua palavra. Toca, Senhor, no coração de cada pessoa que está ao alcance da mensagem do Senhor nessa noite. Que a tua palavra seja verdade na vida de cada pessoa que está ouvindo ela nessa noite, Senhor. Obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de ter uma vida nova em Cristo Jesus. Obrigado por sermos abençoados. Obrigado por poder sermos bênção na vida de outras pessoas. Deus, continua, Pai, conduzindo as nossas vidas, fortalecendo a nossa fé, encorajando-nos, ó Deus, nessa caminhada e nos dando sabedoria para cada dia entender a tua palavra e vivê-la com gratidão no nosso coração. Nós oramos, Pai, suplicando por aquelas pessoas que nesse momento estão passando por necessidade, Pai, seja física, seja espiritual, seja mental, seja por outra razão, Pai. Coloca as tuas mãos nesse momento e as abençoa, Pai. E aquelas que precisam ser abençoadas por meio das nossas vidas, mostra-nos, ó Deus, para que nós possamos ser canal, ser instrumento de bênção nas tuas mãos. Nós oramos e nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nesse momento, só lembrando você, o ministério vai estar cantando, louvando ainda ao Senhor, lembrando você. Você que está assistindo o culto conosco por meio da conta da igreja, nós agradecemos a você e ao mesmo tempo estamos aqui mais uma vez ratificando o convite. Já estamos tendo culto presencial. Se você almeja estar aqui conosco, nos procure e nos informe que nós teremos a grande alegria de tê-lo conosco para cultuar o Senhor. Nós oramos grato por você em nome de Jesus.